Vamos ver. Está aparecendo a câmerazinha no canto aí da imagem? Não? Não? Ah, tá. Tá bom. Para mim aqui aparece e certamente vai gravar a imagem, tá? Mas é só uma coisinha a mais só. Isso aqui não, eu não vou mostrar nada aqui que... o que importa é vocês verem o PowerPoint, né? Muito bem. Então vamos lá. Bom, então, primeira coisa, isso aqui também tem que funcionar, porque eu pus aqui algumas animações que eu espero que elas funcionem. Isso aqui tinha que girar. Tinha que girar. Vamos ver se eu mudar o meu ponteiro. Eu acho que vai funcionar. Vai funcionar. Pronto. Então agora está mostrando assim. A Terra está girando, né? E as horas estão passando. Então a gente vê aqui em cima, né, as horas e tem uma sigla, UTC. Né? Então o que está acontecendo é que a Terra está girando, não é que o Sol está mudando de posição. Né? A Terra está girando e a gente vê inclusive a poluição luminosa, né, que aparece ali. Muito bem. De novo. E aí o que a gente vê? Isso aqui é uma situação que a gente chama de equinócio, que aqui o Polo Norte está igualmente iluminado, né? Um pouquinho mais do que o equinócio aqui, está avançando aqui a iluminação um pouco, né? Mas a gente vê como que uma visão a partir do Polo Norte, a gente vê quase que metade, nesse caso aqui, do planeta iluminado e outra quase metade escuro. Né? Muito bem, e aqui apresento a vocês o criador dos fusos horários, o Sir Sandford Fleming, que viveu entre 1827 e 1915. Aqui tem um selo do Canadá, em comemoração a ele, né, em homenagem a ele, aqui um quadro do Sandford Fleming. Ele era um senador canadense e trabalhou em ferrovias no Canadá. Né? E o Canadá, nessa época, pertencia, né, ao Império Inglês, e em todo o Império Inglês o que acontecia era que as pessoas tinham problemas com os horários dos trens, então era algo que precisava ser muito preciso. E como tinha linhas de trem espalhadas no sentido leste-oeste e norte-sul, mas principalmente o leste-oeste, que é onde tem a variação de horário por todo o mundo, então o Fleming propôs, portanto, os fusos horários. Então aqui o que a gente vê é o Fleming fazendo a sua apresentação. Olha aqui, ó, tem um reloginho aqui no Polo Norte, né? E aqui vários relógios mostrando a divisão do mundo em fusos horários. Né? Então está aqui, ó, Sandford Fleming na Conferência Meridiana Internacional, 1884, que nessa conferência, portanto, é que se estabeleceu a contagem das coordenadas geográficas, como a gente conhece hoje, as longitudes, nesse caso. E vejam que no mapa ali atrás mostra, né, ó, aqui o Canadá, a Austrália, a Índia, a África do Sul, que eram na época grandes possessões do Império Inglês. Né? E aqui está até escrito, ó, Friday, né, sexta-feira. Então eles estão avaliando aqui, né, a questão de existir 2 dias ao mesmo tempo no planeta, quinta e sexta e sábado, né? Que isso é uma coisa seríssima que as pessoas não se dão conta e que a gente vai comentar aqui hoje. Né? Então, a partir dessa conferência, ficou estabelecido o meridiano de Greenwich como um meridiano original para a contagem das longitudes e também para a contagem das horas, e o sistema atual que nós usamos de longitudes e de fusos horários. Bom, eu coloco essa informação aqui, ó, no artigo,
mas trago aqui para vocês terem uma ideia que o Ptolomeu, no século II d.C., né, definiu o meridiano inicial das longitudes, que ele contava na época, né, nas Ilhas Fortunadas, que atualmente são as Ilhas das Canárias, que pertencem à Espanha, e a Ilha da Madeira, que pertence a Portugal. Depois do século II, esse meridiano inicial passou para Açores, para Ilhas de Cabo Verde, passou por Roma, por Copenhague, Jerusalém, São Petersburgo, na atual Rússia, Pisa, na Itália, Paris, Filadélfia, nos Estados Unidos, e outros lugares, até ser finalmente estabelecido nas cercanias de Londres, no Observatório de Greenwich, em 1884, tá? Que é o atual que nós utilizamos. Então aqui, esse monumento, para vocês terem uma ideia aqui, né, isso aqui é praticamente um cilindro de horas, né? Então aqui tem, mostrando aqui o sistema solar, quase que num formato clássico de átomo, né? E aqui tem os números, né, das horas, e tem aqui as localidades, né? Então, essa foto ela é muito feliz, que ela tem aqui, ó, tá pequenininho ali, está escrito Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Montevidéu, Buenos Aires. É o nosso fuso horário, né? Mas o que acontece, aqui tem também relógio de ponteiro aqui, né? Esse local é na Alemanha, se eu não me engano. Tem as direções dos pontos cardeais e colaterais aqui no chão. E isso aqui vai girando ao longo das horas, tá? E vai mostrando, portanto, que horas são em cada lugar, tá? É isso que o nosso cilindro das horas se baseia, né? E a ideia aqui é a seguinte, então se a gente agora olhar aqui pela visão do Polo Sul, aqui está a Antártida, né? A tal da hora legal. A hora legal é a hora legalizada, é a hora que a gente utiliza normalmente. Então, o que acontece aqui? Acontece que, aparentemente, o Sol nasce no leste, cruza o céu e desaparece no oeste. Então, esse é o movimento diário aparente do Sol. Só que isso, é claro, isso acontece porque a Terra gira de oeste para leste. Então dá essa impressão de que é o Sol que se desloca pelo céu. E o que acontece é que o Sol ilumina metade do planeta Terra e a outra metade fica escura. Então, nesse caso, o Sol está alto no céu. Aqui no meio do Oceano Atlântico, um observador aqui vai ver o Sol passando pelo meridiano local, marcando meio-dia. Quem estiver um pouquinho mais aqui no Oceano Atlântico, praticamente na África ou na Europa, para eles são 13 horas, porque o Sol passou pelo meridiano. Já tem 1 hora que o Sol passou pelo meridiano. A pessoa que está aqui, ó, na América, aqui no Nordeste brasileiro, ou mesmo no Oceano, são 11 horas, porque ainda falta 1 hora para o Sol passar pelo meridiano local. Uma pessoa que está aqui mais para dentro da América, olha lá, são 10 horas. Ainda faltam 2 horas para o Sol passar pelo fuso. Mais para cá, oeste, são 9 horas. Para cá são 8 horas. Aqui são 7, são 6, 5 da manhã. Pronto, então daqui em diante é noite ainda, né? Madrugada, noite. 5, 4, 3, 2, 1, 24 horas. Aqui é meia-noite. Então aqui está marcado, olha, esse aqui é o meridiano de Greenwich e do outro lado do mundo é o antimeridiano de Greenwich. Então aqui tem o fuso horário nessa situação especial, né? Tá passando aqui, são 12 horas aqui, do outro lado são 24 horas. Então sempre serão 12 horas de diferença, tá? Então isso tem a ver com esse movimento aparente que o Sol faz no céu por causa da rotação da Terra. Então houve essa necessidade de dividir o mundo em faixas de 15 graus de longitude para poder estabelecer as diferentes horas pelo mundo. Bom, aqui
É mais uma animação que espero que funcione direitinho. Vamos ver aqui. Bom, então tá lá, o Sol iluminando e a Terra girando de oeste para leste. Vocês viram aqui estão as horas. Começou essa faixa verde, que é um dia, o outro dia azulzinho vai terminar. Começou um dia vermelho e o dia verde vai ficando cada vez menor, enquanto que o dia vermelho vai ficando cada vez maior. Olha lá, o verde vai acabar agora. Começou de novo um dia azul, está indo, ó, nesse momento, bom, eu tinha que ter parado um pouquinho antes, mas o que acontece? Olha, o dia azul, ele está agora um pouquinho maior do que o dia vermelho. Então vocês viram, o dia vermelho vai diminuindo. Então o que acontece é que a todo momento nós temos duas datas convivendo no nosso planeta. Então hoje, aqui em Goiânia, é sexta-feira. Ah, que legal. Sim, mas tem uma parte do mundo que, será que já é sábado? Ou será que ainda é quinta-feira? E agora? Como é que é o negócio? Bom, ainda não são 9 horas da manhã. Agora, na nossa aula aqui ao vivo, são 9h47, 48 por aí. 8h48, né? Então, ainda tem um pedacinho do mundo que é quinta-feira. Ainda tem um pedacinho do mundo que é quinta-feira. Quando for 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, daqui a uns 12, 11 minutos, quando for 9 horas da manhã em Goiânia, que é o horário de Brasília, serão 12 horas em Greenwich. E será 24 horas no antimeridiano de Greenwich. Resultado, o planeta inteiro estará numa mesma data, que será sexta-feira. Só que isso dura apenas um segundo. Porque no segundo seguinte, já será o primeiro segundo do sábado no antimeridiano de Greenwich. Então, nós vamos terminar essa aula lá por umas 10 horas, perto disso. Então, das 9 horas em diante, haverá um pedacinho de sábado acontecendo. Alguns minutos de sábado, quase uma hora de sábado do outro lado do mundo. E é isso que vocês estão vendo aqui. Ó. Vou colocar novamente a animação. Foi embora. A animação foi embora. E ele não volta aqui. Bom, mas vocês viram como é que o negócio estava mudando ali. Né? Bom, uma outra pergunta curiosa. Quantos fusos horários há? Quantos fusos horários existem? Aí, por favor, se alguém puder abrir o microfone e responder, ou escrever no chat, alguém lê para mim aí. Vamos lá. Quantos fusos horários existem? Podem dar diferentes respostas. (42). Olha. Então, 24, 42. Vamos ver. Alguém tem mais uma outra opinião a respeito? 24 também, escreveu no chat. Por enquanto só tem esses dois números, 24 e 42. Parece que o 42 é a inversão do 24, não é isso? Né? Porque vocês ficam pensando, como é que ela tirou esse número 42, né? Da onde ela tirou esse 42, né? É o espelho do 24, é isso? Certamente não foi isso. Certamente não foi isso. Ninguém mais opina número diferente de 24 ou 42? Ah, você concorda com 42, você acha que são 24 para um lado, que seria um hemisfério, e 24 para o outro hemisfério, é isso? Certo. Puxa, a gente teria que, então, fazer com que o... Só que é assim, né? Aí vai dar 48, né? 24 mais 24, né? 48, né? Aí já vai, porque aí você gostou, né? Porque como ela escreveu no chat 42, você já gostou e falou, opa, então vamos pôr 48 logo nesse negócio. Você reduziu a rotação da Terra pela metade, né?
Então, tá. Eu estou só esperando para ver se aparece mais outro número. Então temos aí 24, tem 42, agora tem 48, né? Mas o 48 foi uma extrapolação aí, né? Na verdade, você concordou com 42 quando você falou, né? Muito bem, quantos fusos horários há? Vamos lá. Existem 24 fusos chamados geométricos. É aquele que a gente divide o planeta chamado cunhas ou fusos, 24. Só que um desses 24 é dividido em duas partes, perfazendo 25 fusos horários. Esse ninguém falou, né? 25. Né? Mas como assim que um deles é dividido? Pois é, veja lá, 23 fusos horários têm intervalos de 15 graus de longitude. Isso tudo está escrito lá no artigo. Eu tirei de lá o artigo que eu escrevi. Tá? Então, 23 fusos horários estão divididos em intervalos de 15 graus de longitude. E o 24º fuso horário, que é um deles, né, ele é dividido em dois fusos horários. Cada fuso com 7 graus e meio de longitude, ou seja, é a metade de um fuso, o que totaliza 25 fusos horários. Então, pode responder 24 fusos horários? Tá certo, são 24 fusos horários. Pode responder 25 fusos horários? Tá certo, são 25 fusos horários. Mas por que 25 fusos horários? É que são 23 com 15 graus de longitude e um deles é pela metade. Como assim pela metade? Bom, é que é o do antimeridiano de Greenwich, é o que está do outro lado, passando lá no Pacífico. Tá? É que ele tem o mesmo horário, só que o que acontece é que metade, 7 graus e meio de longitude, é uma data, e a outra metade é outra data. Então, é o que acontece, né? Uma parte dele é sexta-feira, a outra parte é quinta-feira. É o que vai acontecer daqui a 6 ou 5 minutos, quando der 9 horas da manhã. O fuso horário inteiro será sexta-feira. A partir de um segundo, metade dele será sábado e outra metade será sexta-feira. Sempre tem uma parte do dia novo e uma parte do dia antigo. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha nesses fusos horários aqui. Ó. Isso também está lá no artigo. Tem os números dos fusos horários e a designação zonal, por letras. Então está aqui o número do fuso. Olha, tem um fuso 0, aí tem 12 fusos positivos, ó, todos com número positivo, de 1 a 12. E tem os fusos negativos, de 1 a 12. Então o que acontece? Se a gente considerar esses 12 com mais esses 12, são 24 fusos. Mas tem o 0, que é o Greenwich, então são 25. Ué, mas como é que cabe isso? Cabe porque esse mais 12, que está nesse hemisfério oriental, e esse menos 12, que está no hemisfério ocidental, eles são divididos pela metade. É isso. Então, todos os outros são de 15 graus. Mas esse menos 12 é de 7 graus e meio e esse mais 12 é de 7 graus e meio. Então, por isso que dá 24 com mais um, 25. Então, são 12 aqui, sendo que tem 11 com 15 graus e esse último aqui de 7,5. Aqui tem 11 com 15 graus e esse menos 12 com 7,5. Eu acredito que vocês nunca ouviram falar sobre isso. Que isso aqui seja novidade total para vocês. Porque eu duvido que em alguma escola desse país alguém fale desse assunto quando fala de fuso horário. Porque todo mundo fala que tem 24 fuso horário e acabou o assunto. Mas não é assim. Olha lá, eles recebem letras, né? Então aqui no lado positivo, tá lá, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, não existe o J, aí vai para K, L, M. Do outro lado, conforme afasta aqui do A, no sentido contrário, ó, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,
W, X, Y. E o Z? O Z é o zero. Então veja que o fuso horário Y e o fuso horário M, eles são fusos divididos pela metade. 7 graus e meio é o M, que é o mais 12, e o Y, que é o menos 12, também é 7,5. Então vejam lá, o que eu escrevi aqui. São 25 fusos horários, já que o M e o Y são fusos distintos, se bem que nem M nem Y podem ser geometricamente considerados como fusos. Não o fuso tradicional de 15 graus, eles são de 7,5. Né? Então os fusos horários M e Y, justapostos, portanto um ao ladinho do outro, coladinho, formam um único fuso geométrico. Então, por isso a gente pode falar em 24 fusos, porque é um único fuso geométrico. Então a gente pode falar, existem 24 fusos de 15 graus. Mas você pode dizer também que existem 25 fusos, considerando que o que está oposto a Greenwich, ele é dividido ao meio. Portanto, nós temos 2 meio-fusos, o que dá 25. Tá? Então veja como o negócio vai complicando. Né? Aqui uma visão geral em degradê de cores, mostrando diferentes horas, usando a denominação do AM, que é o antes de passar pelo meridiano, e a designação PM, depois de passar pelo meridiano. Isso aqui está escrito, inclusive, em italiano, tá? Está escrito aqui, ó, matinada, migdia, tarda, isso aqui é tarde, isso aqui é meio-dia, isso aqui é da manhã, esse nit aqui é noite, tá? Bom, então o que interessa para nós aqui, ó? Que aqui tem o número 1, veja que são fusos de cores diferentes, né? 1 é antimeridiano, portanto é antes do meio-dia, né? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, 10, 11, 12. 12 é do meio-dia. Veja que aqui o meio-dia, ele está passando aqui entre a Rússia e o Alasca, ou seja, o meio-dia acontece em qualquer lugar, porque senão as pessoas começam a achar que só tem meio-dia em Greenwich, né, do jeito que aparecem os mapas. Né? Então o meio-dia aparece em todo o planeta. 12 meio-dia. 1 de la tarda, né? Ou 13, né? Olha lá, PM, pós-meridiano, né? Então, olha lá, 2 ou 14, 3, 4, 5, 6 ou 18 horas, 19 horas são 7 PM, né? 8, 9, 10, 11 PM ou 23, né? Ó, 12 de la nit, né? Da noite, né? Ou o 24. Então, aqui nesse caso está passando, olha, por Greenwich, né? Está passando por Greenwich aqui pela África. Então, mostrando que ao mesmo tempo acontecem as 24 horas do relógio. No meu relógio aqui são 9 horas da manhã agora, né? Então, como são 9 horas da manhã, agora são 12 horas em Greenwich, 24 horas no meridiano, no antimeridiano de Greenwich, lá no Pacífico. Então, por um segundo, o planeta inteiro está na sexta-feira. Como enquanto eu estou falando já passaram vários segundos, já está indo quase para o primeiro minuto, né, das 9h01, então já temos um pedacinho de sábado acontecendo na parte oriental do mundo. Né? Então, é interessante a gente pensar nesse mundo globalizado, eu gosto de chamar atenção para isso, que enquanto nós estamos aqui às 9 horas da manhã, tem fusos horários que são agora 7 horas da manhã, nós estamos em 9, né? Então tem que é 7 horas da manhã, tem 6 horas da manhã, tem gente que está acordando, tem os fusos horários da madrugada, né? 5, 4, 3, 2, 1. Tem gente que está indo dormir, né? Meia-noite, 11 da noite, 10 da noite, né? Tem quem está almoçando nesse momento, porque é meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde. Tem locais no planeta nesse momento que o Sol está nascendo e tem locais que o Sol está se pondo. É o fim de tarde.
tem quem está jantando, olha, 6 da tarde, 7 da tarde, 8 da noite, 9 da noite, tá? Então, todos os possíveis acontecimentos estão acontecendo agora. Eu gosto muito de falar isso, tanto para vocês, alunos no curso superior, como quando eu dava aula em colégio, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. Porque as pessoas não se dão conta disso. As pessoas elas só olham para o próprio umbigo. Elas não olham para o que está acontecendo por aí. Tá? Um exemplo disso é o jornalismo. No Brasil, quando se fala, por exemplo, o horário de um programa na televisão brasileira. Ué, o horário que está se falando é o horário de Brasília. Então, quem estiver fora do fuso horário de Brasília, já se acostumou a essa história de fuso horário, porque tem que acrescentar um fuso horário, tem que acrescentar dois ou tirar um. Né? Agora, quem está, como nós aqui em Goiânia, no horário de Brasília, a gente fica um tanto anestesiado sobre o assunto fuso horário, a gente não se dá conta dele. A gente só percebe que os fuso horários existem quando a gente quer assistir um evento esportivo, alguma coisa interessante, que para nós acontece de madrugada, acontece de tarde, e a gente sabe que é outro horário lá em outro continente, né? Tá? Bom, só que atualmente são 42 fusos horários. Opa, então estava certo a resposta? Estava certa a resposta. Então a resposta 24 é correta, a resposta 25 é correta, a resposta 42 é correta. É que ela já tinha olhado, né? Certamente ela já tinha visto o artigo, ou ela tinha já olhado o PowerPoint que eu deixei desde ontem, né? Ou porque ela já tinha mesmo se informado a respeito disso, né? Mas é isso, mas ninguém fala sobre essas coisas, né? Então existem 24 fusos horários geométricos, se a gente considerar 15 graus cada um. Em rigor, na notação que existe em letras e designação zonal, existem 25 fusos horários, vocês viram, 24 no hemisfério ocidental, 24 no hemisfério oriental, e mais um que é o zero, que é onde está o meridiano de Greenwich, que é a letra Z. Então são 25. Por quê? Porque um deles é dividido ao meio, valendo metade, 7 graus e meio, e a outra metade, 7 graus e meio. Quando a gente chama de fusos horários políticos, que é isso que interessa, é isso que vale, são 42. Eles são chamados de fusos horários políticos ou fusos horários civis ou fuso horário de hora legal. É a hora do fuso. É isso que manda. É isso que vale no mundo. Que horas são em determinado lugar. Isso é o horário civil, a hora legalizada, a hora do fuso, o horário político. Então está aqui, as definições e as leis que os delimitam ocorrem de acordo com as conveniências políticas, inclusões de territórios por guerras e até aplicações não periódicas de horários de verão. Né? Eu não vou nem contar para vocês a história do horário de verão no Brasil, se alguém quiser me perguntar depois, a gente conversa. Esse é um assunto que eu também conheço bastante, mas enfim, desde o ano passado não temos mais a aplicação do horário de verão. Ano passado, que eu digo, é 2019, né? Mas o horário de verão sempre foi aplicado de forma errada no Brasil. Tá bom? Se alguém quiser, eu posso comentar sobre isso. Bom, olhando aqui, isso é uma imagem, um mapa que vocês certamente encontram no YouTube, no Google Imagens, né? A internet está recheada deles por aí. Vocês ficaram interessados, né? Então vai ficar gravado nesse PowerPoint aqui o comentário. Tá bom, eu vou tentar ser rápido. O negócio é o seguinte, fuso horário no Brasil, horário de verão no Brasil, ele foi aplicado de maneira sem controle ao longo do século XX. E podemos destacar melhor
o período a partir de Getúlio Vargas, no qual se aplicava um horário de verão no Brasil inteiro, sem fazer distinção se uma região recebe mais luz do sol no verão ou no inverno se recebe menos. Tá? O que acontece é que há países que instituíram o horário de verão e o horário de inverno. Isso tudo porque, como a Terra é redonda, o que acontece é que essa Terra redonda está com o eixo levemente inclinado e faz com que o Sol ilumine de forma diferente as diferentes latitudes. Então, num país continental como o Brasil, com grande extensão norte e sul, o sul tem uma grande diferença com menos luz durante o inverno e mais luz durante o verão. A gente chama isso de fotoperíodo. Então, para os 3 estados do sul do Brasil, o verão adiciona de 1 a 2 horas e meia de luz. E no inverno tem 1 hora a 2 horas e meia a menos de luz. Então faz sentido a gente falar de horário de verão para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Faz sentido, porque no verão tem uma diferença muito grande. Lá no extremo sul do Rio Grande do Sul chega a 2 horas e meia, enquanto que no norte do Paraná é 1 hora a mais. Então faz sentido a gente colocar horário de verão, porque logo, vamos considerar 1 hora, tá? O norte do Paraná. Logo 5 horas da manhã, o sol nasceu. Então, já tem luz para as pessoas trabalharem, principalmente se for zona rural. Normalmente o sol se poria lá por 18 horas, né? Aí o sol vai se pôr às 19, porque tem 1 hora a mais. Aí como coloca o horário de verão, né? 20 horas ainda está claro, mesmo depois que o sol se pôs, né? Porque ele vai se pôr 19h30, por aí, né? Depende, claro, o período do ano, né? Bom, então faz sentido, tá? Até o estado de São Paulo, isso ainda faz sentido, porque dá 1 hora de diferença, porque São Paulo é atravessado pelo Trópico do Capricórnio, o Trópico da Cabra. O sul do Mato Grosso do Sul também. E aí a gente já começa, bom, já que vai pegar todo o estado de São Paulo, pode pegar o Rio de Janeiro também, mas pode pegar o Mato Grosso do Sul também, e para por aí. Né? Eu já acho exagero colocar o Mato Grosso do Sul, né? Iria até São Paulo no máximo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas aí o que fez o governo Getúlio Vargas? Colocou o Brasil inteiro em horário de verão. Então o Brasil já tem diferenças de fusos horários. Olha, vamos ver nesse mapa aqui, ó. Tem toda essa parte aqui verdinha, ó. Isso aqui é um horário, que aliás esse horário se espalha pela Argentina e pelo Uruguai. Veja que aqui a Argentina está nesse fuso horário com esse verde clarinho, mas eles usam o fuso horário de Buenos Aires, que é o mesmo horário de Brasília, o mesmo horário de Montevidéu. Apesar que Montevidéu e Buenos Aires já estão em outro fuso horário, mas enfim, né? São decisões políticas deles. E veja esse pedacinho do Brasil aqui, ó, que tem o Acre e o oeste da Amazônia, que também está num outro fuso horário, é o fuso horário do Peru, da Colômbia, do Equador, né? E ainda tem um pedacinho aqui do Rio Grande do Norte que está nesse outro fuso horário. E nós temos as ilhas brasileiras aqui, as ilhas oceânicas, que elas também estão nesse fuso horário. Então no Brasil existe 1, 2, 3, 4 fuso horários. Já vou falar especificamente dos fuso horários do Brasil. Mas enfim, o que aconteceu é que tinha essa burrada de colocar todo o Brasil num único fuso horário. Bom, quando veio o governo João Goulart, o governo... Bom, antes veio o Juscelino Kubitschek, depois João Goulart, teve Jânio Quadros no meio dessa história. Os caras não deram continuidade a isso. Foi uma coisa assim que ninguém acompanhou. Depois entrou a ditadura militar,
não fizeram mais horário de verão, tá? Sendo que só nos anos 80 que o Brasil voltou a usar horário de verão, com a chamada redemocratização, né? Então deu um ar de coisa nova, né? Então foi no governo do Sarney que o Brasil voltou a usar horário de verão, né? 1985 em diante. Só que o horário de verão no Brasil também era uma confusão, porque era quem queria entrar no horário de verão. Então, vários estados do Nordeste entraram no horário de verão. E aí, qual era a justificativa? Porque o pessoal acorda mais tarde, turista, tá? Principalmente pensando no litoral do Nordeste, e os caras podem curtir praia até 8 horas da noite. Algo assim, tá? Porque tá claro, mas aí o sol se põe 6h30, tá? Bem mais cedo, né? Era isso a justificativa. E aí virou uma bagunça, porque impuseram que o Mato Grosso participasse do horário de verão, que o Pará participasse do horário de verão. Bom, e o que aconteceu foi que depois dos anos 90, foi remodelando quem ia entrar no horário de verão e quem não ia. Passou o governo também do Fernando Henrique desse jeito, chegou no governo Lula, os caras estabeleceram que os estados do Nordeste e da região Norte não mais participariam do horário de verão. E fizeram mais. Estabeleceram que não iam mais publicar decreto todo ano para o horário de verão. Então eles fizeram um decreto que valia até ele ser eliminado. Então entra quem? Os estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Todos eles com horário de verão, isso foi até 2018. Né? E isso atravessou o governo Lula, atravessou o governo da Dilma, atravessou o governo Temer e chegou o governo Bolsonaro. E eu acho que a única coisa boa que o Bolsonaro fez até hoje foi acabar com o horário de verão. Porque se é para ficar nessa bagunça, é melhor não ter. Né? E como é um governo burro, esse atual, infelizmente vai ficar gravado isso daqui, né? É um governo que, ao invés de discutir o horário de verão, prefere acabar com ele. Né? Qual seria a melhor discussão? A melhor discussão seria: vamos reorganizar o horário de verão, vamos colocar onde ele é aplicável, que é na região sul. Aí sim eu ia concordar com o atual governo, mas fazer o quê? Então, é um pouco por aí. Tá? Tem muito mais outras coisas a respeito desse assunto. Eu orientei uma monografia que depois virou uma especialização em educação e astronomia a respeito desse assunto de fuso horários, porque a gente aproveita para mostrar o movimento anual aparente do Sol pelo céu em diferentes latitudes, para explicar a questão do horário de verão. Tá? Eu vou comentar daqui a pouquinho outras curiosidades que também está no meu artigo lá, sobre o fuso horário do Acre. Tá? Mas ponto final sobre a história do horário de verão aqui. Tá? Bom, mas aqui o que vocês veem é que são faixas coloridas, aqui estão em amarelo, tons de verde, que não seguem os limites geométricos do fuso horário. Por isso a gente chama de fuso horários políticos, fuso horários civis. Né? Alguns até tentam. Veja aqui no caso da Austrália, né? Veja aqui mesmo no caso da África, né? Até tentam colocar aqui dos Estados Unidos e Canadá, né? Mas eles seguem mesmo os limites dos países. Esse outro, que tem outras cores, eu chamo a atenção aqui para os que estão em vermelho. Tem esses aqui, né, bem grande na Ásia, aqui na Oceania, tem esse pedacinho aqui na América do Norte, mas também tem aqui, ó, pelo Oceano Pacífico. O que acontece com esses que estão em vermelho? Bom, deve estar muito pequenininho para vocês verem, mas aqui na Índia, por exemplo, está menos 5,5. Aqui na Austrália está menos 9,5. O que é isso? Esses são os chamados fusos horários fracionados. Olha que coisa maluca. Esse é capaz de vocês já terem conhecimento, não ser novidade, mas lhes apresento mais essa característica. Fusos horários
fracionados, não são fuso horários inteiros. E quais são eles, então? Então, agora sim, eu coloco os 42 fuso horários existentes. Se vocês contarem o número de números que tem aqui, vocês verão que tem 42. Né? Aqui tem o zero, muito bem, e aqui são os negativos. Olha um menos 2 horas e meia, menos 3 horas e meia, menos 4 horas e meia, menos 9 horas e meia. Para cá, os positivos, o que tem de diferente? Tem aqui o 3 horas e meia positivo, 4 e meia, 5 e meia, 5 e 45, olha aqui. Mais fracionado até do que 5 horas e meia, 5 e 45, 6 e meia, 8 e 45, olha que louco. 9 horas e meia, 10 horas e meia, 11 horas e meia, 12 horas e 45. Agora vem a surpresa, né? Porque vocês achavam que ia até 12. Não, os fusos horários passam de 12, olha que coisa maluca. Mais 12 horas e 45, mais 13 e 45, mais 14. Olha que coisa louca. Que negócio é esse de mais 14? Eu aprendi na escola que fuso horário, igual aqui do lado, o lado ocidental, né, o lado da América, só vai até 12. Que negócio é esse? Pois é, mas esse lado que pega aqui a Europa, a África, a Ásia e a Oceania vai até 14. Mas como que pode ir até 14, até 13? Pois é que já vai pegando ali a parte de Nova Zelândia, vai pegando o Kiribati, Tonga e outras nações insulares que os caras fizeram fuso horários para eles. Tá? O que acontece? Acontece que a Nova Zelândia inventou esse tal de fuso mais 13. E aí o que a Nova Zelândia fazia? Porque o ano novo chega primeiro na Nova Zelândia. Isso é para atrair turista. O que fez o Kiribati? Pôs o fuso horário mais 14. Para que o ano novo chegue primeiro e o dia chegue primeiro no Kiribati. Para vocês terem uma ideia, o Havaí, vocês vão ver daqui a pouco, ele está aqui, nessa parte aqui do 13. Só que o Havaí está numa data e o Kiribati está numa outra data e com outro horário, com a mesma insolação praticamente. Mas vamos falar agora de Brasil mais um pouquinho. Isso aqui eu relatei nesse artigo, mas vamos dar uma olhada aqui. Brasil, fuso horários. 4 fuso horários. De 18 de junho de 1913 a 24 de 2008. Opa, o que aconteceu em 2008, 24 de junho? Veja aqui o outro. Brasil, fuso horários. 3 fuso horários. A partir de 24 de junho de 2008 até 10 de novembro de 2013. Uai, o que aconteceu em 2013? Depois, Brasil, fuso horários. 4 fuso horários. Vigente a partir de 10 de 11 de 2013. Mas o que foi que aconteceu? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Veja lá. Aqui está o fuso horário menos 2 horas em Greenwich, que pega aqui as ilhas oceânicas. O menos 3 horas, onde Goiás está inserido, né? Mas veja o que acontecia até 2008. O Pará tinha uma divisão aqui, no meio do estado. Isso era inconveniente. Veja aqui o Amazonas, também uma divisão no extremo oeste. Então precisava consertar esse probleminha no Amazonas e esse probleminha no Pará. Muito bem. Como é que foi consertado? Bom, foi consertado em 24 de junho de 2008, quando passou a valer uma lei em que o Acre e esse extremo oeste do Amazonas deixou de ter o fuso horário menos 5 horas de Greenwich. Ele passou para o fuso horário menos 4. Olha aqui como é que ficou. O Amazonas inteiro e o Acre no fuso horário menos 4, que é o fuso horário original do Mato Grosso, de Rondônia, do Mato Grosso do Sul, de Roraima, né? E parte aqui do Pará. Muito bem. E também o Pará inteirinho ficou num fuso horário, né?
que antes era dividido ao meio, ele ficou no fuso horário de Brasília, né? Bom, essa bagunça, que não tem outro nome, 2008 foi até 2013. Mas por que teve isso aqui? Teve porque um senador do Acre, Tião Viana, ele conversando talvez com uma meia dúzia de pessoas no Acre, alguém por acaso reclamou, tá, que tinha programação na televisão que ia ao ar, horário de Brasília, e o horário nobre da televisão, que é a partir das 20 horas, né, que no Acre era às 18 horas. Então tinha novela, filme, onde aparece pessoa nua, ou pessoa com roupas sensuais, isso lá por 11 horas da noite, 10 horas da noite. No Acre era 8 horas da noite, era 9 horas da noite. Então, aí um pessoal mais conservador começou a reclamar. Falou, não, tem que mudar o horário. Ou seja, não pede para colocar a programação mais tarde, no horário de Brasília, né? Você quer mostrar a pessoa nua, mostra depois das meia-noite, 11 horas da noite. Não, os caras foram e mexeram no fuso horário do Acre. É brincadeira. E aí ficou de 2008 até 2013, tá? Aí o que aconteceu? Aconteceu que a população do Acre começou a reclamar, porque o Tião Viana falou com meia dúzia de assessores, né? E aí a população começou a reclamar. Só que aí o negócio enrolou, porque virou lei e precisou passar por consulta eleitoral. É brincadeira. Aí em 2012, nas eleições, se eu não me engano, foram as eleições para presidente, governador, coisa assim. Sei que tem a eleição lá em 2012. Os caras perguntaram se volta ao anterior ou permanece com o novo. E ganhou voltar ao anterior. Tá? Não, isso foi antes, não foi 2012 não, isso foi acho que 2010, deve ter sido eleição municipal. Só que ficou engavetado, porque precisava alguém no Senado Nacional pedir para colocar isso em pauta e ser votado. Só que isso ficou engavetado. Tá? Ficou engavetado e o negócio foi pelo governo da Dilma. Aí chegou no final de ano, os caras no Senado tinham se reunido lá e feito essa mudança. Só que aí valeu, beleza, já tem eleição, já houve mudança no Senado, agora precisava a presidência da República assinar isso daí. Eu me lembro que quando eu estava escrevendo esse artigo foi escrito entre 2011 e 2012, ainda estava valendo isso daqui. E mandaram para o gabinete da presidente Dilma, e ela estava em férias. Quem estava lá era o Temer. Aí isso caiu na mesa do Temer para ele assinar. Isso foi dado em jornal, tá? Tava assim. O assessor apresentou isso para o Temer perguntou: que negócio é esse aí do fuso horário? Esses caras não entendem nada, eles são todos uns ignorantes, tá? Também, tá ficando gravado isso aqui, mensagem para o ex-presidente Michel Temer. O cara perguntou: que negócio é esse aqui de fuso horário do Acre? Ele não estava nem sabendo. Tá? O pessoal acha que o Acre não existe até hoje, né? Então, o assessor explicou para ele e falou assim: ah, não, deixa quieto isso daí, não vou assinar não. Tá? E aí depois a Dilma, mais tarde, sofrendo pressões do Senado e da população do Acre, aí sim ela assinou para que voltasse o fuso horário do Acre. Só que aí os caras fizeram uma coisa que não é muito diferente do anterior. Veja lá, continua o extremo oeste do Amazonas. Tá? Eles não resolveram esse pedaço que ninguém, de meu Deus aqui, que ninguém sabe como no meio da floresta dividir se é -5 ou -4. Né? A única coisa inteligente que fizeram aqui foi manter o Pará no fuso horário de Brasília. Né? Eu, na verdade, se me consultasse, eu poria aqui o Amapá e o Pará no fuso horário do Amazonas. É muito mais conveniente. Tá? Mas, enfim, como Belém está quase no mesmo meridiano de Brasília, ele segue o horário de Belém e não da maior parte do estado. Né? Então foi isso que mudou. Tá? Políticas e mais políticas
foi o que aconteceu. Então o Brasil tem 4 fusos horários, tá? O -2, o -3, o -4, o -5. Tá aí a confusão. Aqui, melhor apresentado, que agora aparece aqui, ó, Arquipélago Trindade Martim Vaz, Fernando de Noronha, Penedos de São Pedro e São Paulo. Aqui, então, vale o fuso horário de 2 horas a menos em Greenwich. Tudo isso aqui é o horário de Brasília, o horário -3, né? Então tá aqui, ó, -3H GMT, aqui 4 e aqui 5. Bom, agora tem a questão, eu explico no artigo, tá? A questão do GMT, que é o Greenwich Meridian Time, que era assim utilizado, e passou a ser usado o TC, que é o horário universal do tempo coordenado, que não se usa mais o horário do Sol passar pelo meridiano, mas sim o de relógio atômico. Tá? Então, esse tempo coordenado é de relógio atômico. Bom, curiosidades sobre outros fusos horários que tem por aí. Né? Aqui na Europa, então veja que tem o Greenwich Meridian Time, né? Que é aqui o horário de Greenwich, na Inglaterra. Deveria, né, França, Espanha entrar, mas não, eles usam o horário +1. Né? Aqui está o horário +1, aqui o GMT +2, aqui o +3 e aqui o +4. Né? Na Austrália aparecem os quebradinhos, né? Olha lá. Aqui 10 horas de Greenwich, 11 horas e meia, 12 horas e meia, olha, praticamente o mesmo fuso horário, 12 horas e nesses territórios aqui 13 horas. Né? Agora aqui no Canadá, né? Também vejo que cada cor dessa é um horário. Né? Então aqui tem 1, tem 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horários diferentes no Canadá. Aqui na Rússia, são 11 fusos horários. Tá? 11 fusos horários. Além do que, aqui na parte onde está Moscou, ainda se aplica o horário de verão aqui. Tá? Bom, Estados Unidos. Bom, não vamos nem considerar Havaí e Alasca, né? Porque já estão fora do território, né? Mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4 horários. E a gente vê também, olha, estados sendo cortados aqui pela metade, né? Como é o caso aqui do Tennessee. Né? Olha só. Né? Aqui também, olha, Nevada, né? Também um pedacinho aqui. Bom, e aqui chegamos no antimeridiano de Greenwich. Vocês reconhecem aqui, ó, Oceano Pacífico, aqui aparece a Austrália, né, um pedaço da Ásia, aqui a Alasca. Esse daqui é o meridiano. Então veja que o meridiano ele faz exceções aqui, né? Ele contorna onde tem arquipélagos, né? Aqui as Aleutas no Alasca, né? E aqui vai a região do Kiribati, aqui, né? Então, porque ele evita passar pelas ilhas, porque se fosse rigorosamente nesse meridiano, ele cortaria ilhas ao meio, tá? Então ele procura fazer curvas, tá? Aqui um pouquinho melhor, a gente vê ele fazendo aqui as curvas, tá? E aqui a informação, ó, dia ocidental, aqui está dia oriental, né? Aqui está um dia à frente do ocidental, esse ahead, e esse aqui é um dia atrás do oriental, ou seja, behind. Né? Então aqui no oeste estamos atrasados, no leste oriental está adiantado. Vamos entender melhor isso. Olha aqui o que aconteceu com o Kiribati. Né? Olha lá. O Kiribati aqui, ó, está na mesma faixa de fuso horário que Samoa, Tahiti, Havaí, né? Só que os bonitos aqui
inventaram o fuso horário para eles, de 14 horas além do meridiano de Greenwich. E aqui é a Nova Zelândia, né? Com Tonga, Fiji, né? Que aqui eles usam 13. Na verdade, devia ser 12 até aqui, né? Veja aqui a linha internacional da data, ó, esse tracejado. Isso tudo aqui deveria passar aqui, ó, isso é 12. Aí Tonga, Samoa, Kiribati, junto com o Havaí, fica um dia atrasado. O Fiji, Nova Zelândia, fica um dia à frente. Mas não, inventaram de contornar isso aqui para Tonga ficar num dia avançado, Samoa fica num dia atrasado, que já deveria ficar, assim como fica o Havaí, mas o Kiribati não. O Kiribati, país bonito, bonito do tio, quis ficar no adiantado. Olha só. Mas não é metido isso aqui? Né? Ó, paizinho de gente metida. Né? O Trump devia largar a Casa Branca daqui a uns 60 dias, né, e morar no Kiribati, porque é país de gente metida isso aqui. Não é não? Olha lá, com mais detalhe aqui, né, à frente. Agora aqui uma curiosidade, né? Aqui, tanto com um avião quanto uma embarcação, aqui era uma foto de uma embarcação, que tem aqui umas cordas aqui aparecendo, né? O sol está lá, quase se pondo, isso já deve ser umas 5h30 da tarde, por aí. E aqui, no meio do oceano, a linha internacional mudança de data. Então, isso é uma coisa muito curiosa, que acontece em cruzeiros, né? Que as pessoas são avisadas que elas vão passar a linha internacional mudança de data. Aí vai todo mundo para o conversa porque quer ver a linha, né? A linha não existe, ela é imaginária. Mas o que essa foto ela mostra para a gente? Ela mostra assim, ó. Vamos dizer que aqui onde está a pessoa que fotografou, ela está no hemisfério ocidental. Então ela está do lado do Havaí, tá bom? Bom, aqui é o lado oriental. Pergunta, que horas são do lado ocidental onde está esse navio aqui, essa embarcação? Ué, quem dá a hora originalmente é o Sol, agora é horário de relógio atômico, mas quem dá originalmente é o Sol. Então, eu olho lá, são 5h30 da tarde. Ok, tá bom, atravessei a linha internacional de mudança de data. Ué, o Sol continua no mesmo lugar. São 5h30 da tarde. Ué, mas e aí? O que aconteceu de mudança? Eu não mudei um fuso horário? Sim, você estava naquele fuso horário da letra Y, que vale 7,5 graus, né? E você mudou para o fuso horário M, que também é de 7,5 graus. O que mudou? Mudou a data. Então veja, aqui é 5h30 da tarde da sexta-feira. Desse lado, 5h30 da tarde do sábado. O quê? Eu perdi um dia de vida? Exatamente, você perde um dia de vida. Ah, não gostei. Tá bom, então volta. Ganhou um dia de vida. Olha aí que bonito. Então, veja, a geografia permite fazer viagem no tempo. Veja, em astronomia, quando os meus colegas físicos trabalham astronomia, eles nem falam de fuso horário. Porque fuso horário é um negócio humilhante para eles. Porque os físicos estão buscando a tal da viagem no tempo e não chegam em lugar nenhum. E nós, na geografia, resolvemos isso aqui em 1884, naquela Conferência Internacional do Meridiano. Tá bom? Nós fazemos viagem no tempo, olha aí. Então, você sai daqui às 5h30 da tarde na sexta-feira, passou para cá, 5h30 da tarde do sábado. Eu vivenciei isso, mas vivenciei de avião, tá? Quando eu fui ao Japão, eu perdi um dia da minha vida. O avião passou, mudou a data, mas depois, por sorte, a minha volta também foi pelo Pacífico. Aí o avião passou de volta, eu ganhei um dia da minha vida. Que bom. Né? Então, não estou devendo um dia da minha vida, tá? Eu ganhei de volta. Agora, se o avião voltasse pela África ou pela Europa, aí eu teria perdido um dia da minha vida.
Curiosidade aqui, ó, Ilha de Fiji. Essa placa, para nós aqui está pequenininho, mas mostra assim, o meridiano em rigor passa onde está essa placa aqui, tem até um marco aqui. Esse é o meridiano do fuso geométrico. Então aqui está escrito Yesterday, não é a música dos Beatles, tá? É Yesterday de ontem. E aqui tem Tomorrow, amanhã. Então está mostrando que desse lado aqui, ó, essa estaca aqui da placa, é outra data. E essa estaca desse lado é outra data. Então isso aqui é ontem, é sexta-feira. Aqui é sábado. Vamos dizer que aqui seja 10 horas da manhã. Então é 10 horas da manhã da sexta, 10 horas da manhã do sábado. Aí o cara está desse lado aqui, ele tinha uma conta para pagar que venceu na sexta-feira. 10 horas da manhã. O banco está fechado, né? Aí o que ele faz? Ele atravessa a linha, vai do outro lado da ilha, tem banco lá, tem caixa eletrônico lá, ele paga a conta dele, pagou em dia, e volta para casa no sábado. Né? Aí eu fui até ali, eu fui para ontem, ali, pagar uma conta, eu já volto, viu? E aí ele encontra um amigo, fala, estou voltando para casa, que eu moro amanhã. Aí volta na outra data. Então percebe a confusão que isso ia dar, tá? Com relação a datas, se de fato a divisão do fuso horário passasse dentro da ilha. Olha essa outra foto bonitinha. A mocinha, né, foi lá em Fiji, foi fazer o turismo, bem onde ela está, passa o fuso horário geométrico. Né? Então tá aqui, ó, yesterday, ontem, e today, hoje, né? Poderia ser amanhã também, né? Se você comparar com isso aqui, né? Ela está bem no meio aqui, ela não sabe que decisão tomar. A única coisa que ela sabe é que, olha, aqui, ó, o sol está iluminando, então essa posição aqui é oeste, né? Então é de tarde, então deve ser o quê? Sei lá, umas 4 horas da tarde. Então, 4 horas da tarde aqui do sábado, por exemplo, e aqui é 4 horas da sexta-feira. É muito louco isso. É muito, muito legal. Mas isso, na prática, isso não existe. Seria apenas pelo fuso geométrico, né? Por isso que existem os fusos políticos. E aqui é o que eu estava dizendo para vocês, olha só. Aqui, olha, vou considerar meia-noite no primeiro meridiano, que é Greenwich. Né? Então está aqui a América, aqui a Ásia, Europa e África. Então aqui, ó, nós aqui no Brasil, por exemplo, às 21 horas, estamos, por exemplo, no sábado. A Inglaterra chegou à meia-noite do sábado, então começou a valer o domingo. Tá? Como a Terra gira de oeste para leste, então o sábado vai encurtando e o domingo vai avançando e crescendo. Essa é a ordem natural das coisas. O amanhã ele vai diminuindo, vai aumentando e diminuindo com o ontem, não é? Bom, e do outro lado, como é que é? Do outro lado do mundo, aqui, ó, América, aqui está a Ásia, a Oceania, está aqui a linha internacional mudança de data. Veja lá que a meia-noite da mudança de data faz com que o sábado vá encolhendo e o domingo vai crescendo. É aquilo que eu estava falando para vocês, que a gente sempre tem duas datas convivendo, sendo que por um segundo, quando for meio-dia em Greenwich, esse sábado aqui ele desaparecerá e o domingo inteiro vai tomar conta. No próximo segundo, meio-dia e 1 em Greenwich, 9 horas e 1 minuto ou 1 segundo em Goiânia, significa que já é o primeiro segundo da segunda-feira, que aí o domingo passa a diminuir. Tá? Muito bem. Então, vamos ler esse texto aqui. Ó. Uma das vantagens da adoção do meridiano de Greenwich, como referência para as horas, é que o seu antimeridiano, chamado linha internacional da data, passa quase que inteiramente no oceano. Isto significa dizer que a mudança das datas se faz em pleno mar. Há dois fatores importantes para se determinar a mudança das datas. A linha internacional da data, LID, vamos chamar assim em português, o fuso que marca meia-noite, FMN. Por que isso? Porque a partir de agora eu vou mostrar para vocês uma simulação aqui. Bom, eu vou chegar nessa simulação. Tem uma coisinha antes,
e que usa esse LID, esse FMN, tá? Então, como funciona? Vamos ver aqui, ó. Então, de novo aqui, vou acionar aquele que a gente tinha tido problema aqui, né? Pronto. Muito bem. Agora vocês estão vendo, olha lá, o dia verde crescendo, o dia azul diminuindo. Olha aqui, é 24 ou 0, aqui é 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas. Vai acabar o azul, acabou. Começou o vermelho e o verde vai diminuindo. Essa é a ideia. Um dia aumenta, um dia diminui. Essa parte que está riscada aqui é o antimeridiano de Greenwich. Greenwich está por aqui assim, ó, porque a Groenlândia está aqui está o norte da Europa, né? Mas vai olhando isso, olha, como que diminui um dia, no caso vermelho, aumenta o azul, tá? Pronto. Agora vem essa sequência, essa animação, é animação desde que eu mude aqui, né? Mas assim, eu quero mostrar para vocês como funciona. Olha só, fusos horários. Tem um monte de fuso horário aqui, vamos ver quantos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 fusos horários. 24, muito bem. No entanto, tem esse aqui, LID, Linha Internacional da Data. Ele é dividido no meio, ele está em cinza aqui, né? O que seria desse lado uma metade de 24 e esse outro lado outra metade de 24, o que dá 25 fusos horários. Aqui está o GMT, o Greenwich Meridian Time. Ok? Bom, aqui está marcado o leste, para cá está marcado o oeste. Muito bem. Nesse momento, do jeito que está aqui, veja lá, nós temos um dia 2 com o dia 1 convivendo e um dia 2 ainda aqui, ó. Então o dia 1 ele é menorzinho, ele vai diminuir porque o dia 2 está crescendo. Veja que aqui é meio-dia, nesse fuso horário aqui. Então isso aqui é meio-dia, aqui são 13 horas, 14 horas, e esse aqui é 15 horas, está marcado aqui. E a linha internacional da data é 16 horas. Então são 16 horas do dia 2, 16 horas do dia 1. Eu tinha que ter puxado um pouquinho mais para cá isso aqui. Mas está pegando o mesmo fuso horário aqui. E aqui o fuso da meia-noite. Né? Porque aqui 16, aqui é 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 horas, 24 horas aqui. Né? Que horas são no GMT? 1, 2, 3, 4 horas da manhã. Okay? Bom, então vamos ver aqui o que acontece. Olha, passar das horas, vai acontecendo que o dia 1 vai diminuir. Olha lá, está acontecendo. O meio-dia vem vindo, o dia 2 vai crescendo, o dia 2 vai diminuindo, agora já são 18 horas aqui no limite do dia 2. A linha internacional de data são 19 horas, mas são 2 dias, né? A linha da meia-noite está se aproximando, olha lá, está aproximando, está aproximando, está aproximando. O resultado, o dia 2 é quase o dia inteiro. O dia 1 restou a ele um fuso horário e metade de um fuso horário, né? Ou seja, 2 fusos horários. Né? Então aqui, ó, aqui é 21, esse pedacinho é 22, aqui é 22 também, aqui é 23. Pronto, resta 1 hora só. Né? Porque aqui ó, já é 23, aqui no Greenwich são 11 horas da manhã, o meio-dia já está chegando, né? E a linha internacional de mudança de data tem o seu último pedacinho de 23 horas. 23 horas dos dois lados, mas é 23 do dia 2 e 23 do dia 1. Pronto. Agora, a linha internacional de mudança de data é meia-noite, 24 horas. Em Greenwich é meio-dia, todo o globo com apenas uma data.
Aqui é meio-dia, então aqui são 11, 10, 9. Esse aqui é o fuso horário onde nós estamos, em Goiânia, tá? 9 horas da manhã. E, em seguida, 1 hora depois, o meio-dia deixou Greenwich, né? Aqui em Goiânia, aqui, ó, aqui é 1, 2, meio-dia, né? 11 horas, aqui em Goiânia, 10 horas, né? Quando Goiânia for 10 horas, que é daqui a uns 14 minutos, mais ou menos, né? Aí o que aconteceu? Nós já temos de novo a linha Transform Dance Data 1 hora da manhã e a outra metade da meia-noite aqui já é dia 3. Então já tem metade de um fuso com o dia 3 aparecendo aqui. Tá? E o dia 2 vai diminuindo. E ali vai, ó. O dia 3 vai aumentando. Pronto, agora aqui já é meio-dia em Goiânia. Meio-dia em Goiânia. E já avançou aqui, ó, mais 2 horas aqui do novo dia.